Então, bom dia a todos e a todas. Mais um encontro, né, desse grupo. Acho que hoje é o quinto encontro já, né? Como passou rápido, estava olhando ontem, meu Deus. Já estamos se encaminhando para o final, mas tomara que tenha alguma continuidade depois. Hoje vou passar a palavra para Jennifer. A Alessandra não pode estar presente hoje, né? Que agora ela está trabalhando nos sábados de manhã. Ela é professora de violino, mas ela também deixou um recado para vocês que a Jennifer vai mostrar. Então, bom dia a todos, todas. Espero que estejam todos bem. Estamos, então, para mais um encontro aqui dos colóquios do Grupinho Bebê e a Música. Hoje o nosso tema é relação mãe-bebê, influência e afeto nas práticas musicais. Como a Fábio falou, a nossa querida colega Ali não pôde estar presente hoje, mas ela deixou um recadinho muito legal para nós. Só antes de passar o recado da Ali, eu vou falar os textos e um pouquinho das autoras. Então, o primeiro texto que nós escolhemos foi A Relação Mãe-Filho no projeto de música para bebês, um estudo sobre possíveis interferências no desenvolvimento musical do bebê, escrito pela Kelly Stiff e a Esther Bayer. Então, um pouquinho sobre a Kelly. A Kelly Stiff é doutora pelo programa de pós-graduação da URGS, licenciada em Educação Artística também pela URGS, é professora titular no Colégio João 23, ministrante do projeto Música para Bebês e professora particular de piano e musicalização. Tem experiência na área de artes com ênfase em educação musical, atuando principalmente nos seguintes temas: educação musical, bebê, vínculo, desenvolvimento e educação infantil. A segunda autora é a Esther Bayer, querida Esther Bayer, que já não se encontra nesse plano conosco, porém, sua formação é licenciatura em psicologia, graduação em psicologia, licenciatura em educação artística com habilitação em música, mestrado em educação pela URGS, é doutora em psicologia da educação, psicologia da música pela Universidade de Hamburgo, na Alemanha, era professora adjunta da URGS, experiências na área de artes, com ênfase em educação musical, nas temáticas educação musical, aprendizagem musical, educação infantil, conhecimento musical e desenvolvimento musical. O segundo texto, intitulado Compartilhando um ambiente musical com bebês, processos educativos e relações afetivas entre pais e crianças de 8 a 24 meses, foi escrito pela Juliane Raniro e pela Ilza Zenker-Leme Joly. Um pouquinho sobre a Juliane Raniro. A Juliane é doutora em educação pela Unesp, na linha de formação do professor, trabalho docente e práticas pedagógicas. Mestre em educação na área de metodologia de ensino e graduada em pedagogia, ambos pela UFSCar. Arte educadora pela USP. Atualmente é docente universitária, atuando em cursos de licenciatura em música e pedagogia, na modalidade presencial e à distância. Também professora de música e teatro em escolas regulares. Tem experiência na área de educação, artes e formação de professores, atuando principalmente nos seguintes temas: prática e ensino em educação, estágio, educação musical para bebês e crianças, relações afetivas e teatro na escola. A segunda escritora é, então, Ilza Zenker-Leme Joly, que possui graduação em letras pela PUC Campinas e música pelo Claretianos, mestrado em educação especial e doutorado em educação pela Universidade Federal de São Carlos. É especialista em musicoterapia pela Universidade de Ribeirão Preto, com cursos na clínica Nordhoff Robbins, da New York University. Tem formação em música e antroposofia pelo Instituto Ouvir Ativo. É professora Suzuki, com certificações em flauta doce, piano e Early Childhood Education pela Suzuki Association of Americas. Foi fundadora do curso de licenciatura em música da Universidade Federal de São Carlos, da Orquestra Experimental,
pequena orquestra e camerata da UFSCar, além de fundar a Coordenadoria de Cultura Pró-Reitoria de Extensão da mesma universidade. Tem ênfase nos seus temas com educação musical, ensino coletivo de música, musicalização para bebês, música e educação especial, música e autismo, música instrumental, formação de professores em música. Muito bem, currículos maravilhosos, textos incríveis. Então, antes de partir para nossas participantes, que eu já de antemão tenho que falar que elas são muito organizadas, estão de parabéns. Eu estava de olho ali no grupo, né? Mas elas são incríveis. Só passar rapidinho o recadinho da Ali. Tiago, compartilha para nós aqui, por favor. Tá indo. Isso. Obrigada. A nossa querida Ali aí. E a grupo, passando aqui para desejar uma ótima manhã de estudos e trazer uma breve reflexão. Como mediadoras, hoje a minha querida colega Jenny e eu não pude estar aí presente com vocês, por isso esse vídeo curtinho. O texto que me chamou a atenção, e é a reflexão que eu trago para vocês, é a relação mãe e filha no projeto Música para Bebês. Klaus e Klaus relatam que desde os primeiros minutos de vida, o bebê já está atento aos sons e imagens que o cercam. O parto deve ocorrer em um ambiente com iluminação adequada e os primeiros minutos de vida do bebê devem ser ao lado da mãe. Os berçários devem ser locais tranquilos para contribuir na formação do apego. O apego é crucial para a sobrevivência e desenvolvimento do bebê. A reflexão que eu gostaria de trazer para vocês é a seguinte: existe uma diferença entre hospital público e privado, o ambiente é o mesmo, o ambiente é acolhedor, o ambiente tem uma boa iluminação, o ambiente tem um silêncio. Nem todas as mães tiveram uma boa experiência na hora do seu parto. Quando a gente não tem um ambiente acolhedor, eu digo a gente, nós, mulheres, gestantes, mamães de primeira viagem, quando a gente não tem esse ambiente propício, que danos e traumas isso pode trazer para a vida da gente e para a vida do bebê também. Então é isso, pessoal. Um beijão, ótimos estudos. Querida Ali já trouxe algumas reflexões sobre o encontro de hoje. Antes de passar a bola para as meninas, reforço a ideia de que esse encontro é em tom de conversa. Todos são muito bem-vindos a compartilhar, a dar opinião, a comentar sobre os textos, tá bem? Meninas, com vocês. Então, vamos lá. Eu também queria falar, esse grupo foi maravilhoso de trabalhar, todo mundo na correria, na loucura, e a gente largando ali no WhatsApp, um fala uma coisa e depois a hora que da outra responde, e assim vai, né? Eu vou compartilhar aqui, vou abrir. Foi um prazer, meninas, da Débora, Bruna e a Adri trabalhar com vocês. Tudo bem na correria, mas deu tudo certo. A gente fez uma proposta aqui para vocês, para ficar dinâmico. Deixa eu conferir aqui se já abriu. Ah, já. Então, aqui está. Então, nós temos o tema 4. Estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Tudo certo. Vai que é tua. Temos aqui nosso tema 4, então. Até a gente tinha preparado para cada uma falar um pouquinho do texto, mas a gente nem vai ser necessário, porque já foi bem apresentado ali, né? A gente faz uma abertura, então. Deixa eu voltar aqui. Peraí que tá no final. Deixa eu voltar. O meu gato subiu aqui em cima com certeza. Foi pegar uma água e ele vai apertando nas teclas, nas coisas e sai fora do lugar. Olha que inteligente esse gato. Não, pensa, né? Eles são... Eu tinha que falar FSS no meu texto, eu disse, meu... Então, aqui a nossa apresentação... O gato acadêmico, a Débora colocou ali. Aqui somos nós. Então, cada uma vai se apresentar rapidamente. Botamos umas fotos aqui, a nossa melhor foto produzida. A Adri primeiro se apresenta, então.
Essa ideia surgiu, acho que foi tua ideia, Grazi? Sim, deixa a gente Oi? falar um pouquinho, né? Nós, Que a Grazi comentou assim, apesar da gente já estar nos finalmente dos últimos encontros, né? Mesmo assim, a gente ainda não decorou o nome, não liga assim o nome à pessoa, né? Então talvez favorecer um pouco melhor o nosso vínculo, né? E eu achei ótima essa ideia. Então, eu sou a Adriane Bonatti, eu sou acadêmica de psicologia, estou no 9º semestre e vim participar do grupo por uma curiosidade minha, né? Então, como eu estou fazendo meu TCC relacionado à interação mãe e bebê, e música também é uma parte da minha vida que toma um grande espaço. Eu não sei se eu já comentei sobre isso, então, se for repetitivo, relevem, que o meu pai era músico. Ele foi músico durante 30 anos numa bandinha da cidade, sabe aquelas bandinhas que vão para baile de chopp, festa do salame, de cuca, essas coisas? Eram a minha família toda, na verdade, todos os tios eram músicos e aí tinha uma banda da família. Aí o meu pai era o tecladista e durante o tempo de toda a minha vida isso foi influenciando. Participei de bandas musicais, participei da banda do meu pai também, participo do coral, que é o Uritem, então toda a minha vida é influenciada aí no que a gente está estudando, né? Desenvolvimento infantil e música atrelado. Eu não me lembro, mas né, se for repetitivo, não dê bola. Eu tenho 22 anos, então, e eu acho que é isso para a gente se conhecer melhor. Eu também tenho um gato, o nome dele é Tim, na verdade é Tintim. Aí, contando uma coisa para vocês que aconteceu hoje, ele perdeu a coleira dele. Eu quero ver como é que eu vou achar essa coleira dele. Aí a gente tá falando, né, de gatos acadêmicos. O Tim é o gato tenebroso, sabe? Ele perde as coisas dele, ele não quer ficar né, com a coleira dele. Né? a Bruna, então. Então, bom dia a todos e todas. Eu sou a Bruna, eu moro no estado de São Paulo, no interior, na verdade, e o meu R é bem característico, gente. Então, vocês vão perceber que eu sou do interior, entendeu? De Garça, porque tá jaz assim na gente, sabe? É impressionante. Eu sou casada, não sou música, sou uma negação para música. Até no parabéns eu devo desafinar. Então, não esperem assim muito de mim na musicalização, mas eu amo bebês. A minha praia são os bebês. E está sendo muito rico participar com vocês dessas formações, ter acesso a esses textos, a essas leituras. E foi um grande privilégio, na verdade, participar, né, de todo desse curso, e em especial também com esse grupo que a gente está apresentando. Eu estou chocada até agora com essa apresentação. Eu sei que colocaram ali no chat, né, sobre... Gente, realmente, quando a Débora me mandou pelo Telegram como ia ser, eu fiquei assim, mas gente, né, isso existe? Isso? Então, eu proponho, eu sugiro, na verdade, uma formação para trabalhar com esse recurso. Porque a pessoa leiga aqui está aberta para aprender também nesse aspecto. Mas o meu marido, né, ele é músico, ele toca bateria, guitarra, contrabaixo, violão, toca tudo. Eu não sei, às vezes a pessoa quando tem muita aptidão, não sei o termo nem que vocês usam, né, na música, mas assim, ele é a minha referência para música, para ampliar meus repertórios de faixas e tudo mais. E atuo como professora na educação básica, morro de vontade de aprender o ukulele, tocar para cantar com as crianças, mesmo desafinado, mas tocar, cantar. E sou formada em pedagogia pela Unesp de Marília, tenho mestrado em educação e concluí recentemente o doutorado também em educação. Então, uma apresentação extensa, mas é que eu gosto. Ótimo, é bom você ouvir. Muito bom. Aí o pessoal tá comigo é o Pum. A Débora, que foi nossa mediadora, né? Porque a Bruna só usa o Telegram, então a Débora fez toda a mão de obra de passar e trazer uma queridona. Débora, contigo. Bom dia, pessoal. Então, rapidamente para me apresentar, eu moro na cidade de Porto Alegre,
atuo no município de Esteio, com educação infantil. Nesse ano eu estou com um berçário, crianças de 1 e 2 anos. Sou mãe da Betina, de 1 ano e 10. O que mais que eu poderia falar de mim? Vocês falaram tantas coisas que eu fiquei pensando aqui, mas não vou me prolongar, mas depois no texto a gente vai retomar ali algumas questões. Também não sou, assim, especial da música, assim, no sentido de ter conhecimentos, quero aprender o ukulele também, ó. É um instrumento que eu acho bem bacana, mas adoro esse assunto que a gente está estudando, né, está sendo muito significativo para mim, assim, né, aprender bastante. E fiz 31 anos, fiz aniversário agora quinta, agora eu fiquei um ano mais velha. Acho que era isso, pessoal. Então tá. Eu sou a Grazi, sou de Capão da Canoa, sou professora de inglês, trabalho já com educação em sala de aula há 20 anos já, e sou mãe de filhos gêmeos, e sou de Capão da Canoa, já falei, né, litoral gaúcho, e sou uma pessoa muito feliz, assim, de ter encontrado esse grupo de estudos, gosto muito de estudar, de ler. E quanto ao Prezi, que vocês estão vendo a apresentação, é bem simples, depois até a gente pode conversar, e na verdade é um programa bem intuitivo, né, todo mundo que olha, assim, gosta bastante, eu achei ele bom para apresentar, assim, online, eu acho que ele fica um pouquinho maior, né. Então, vamos lá, dando seguimento. Nós temos aqui os textos que a Jennifer já falou brilhantemente de cada um, né, já deu uma pincelada, são estudos, né, e as nossas autoras, que são, assim, de um currículo invejável e um conhecimento muito sólido em educação musical, então a gente sabe que não tem muito que contestar o que está dito, né, é só refletir, é muita reflexão. Então, para esse momento de hoje, o que a gente pensou? Nós pensamos em palavras-chave, né, cada uma de nós pensou palavras que a gente poderia colocar para instigar a participação de todo mundo, que cada um pudesse escolher uma palavra que esteja aqui ou não, né? Então, o que saiu das nossas conversas, né? Das nossas leituras? Interação, ambiente, família, vínculo, práticas sociais, através, né, na perspectiva interacionista, postura da mãe, a interação, repetir, ó, acho que talvez mais de uma vez veio, processo, relações afetivas, solidariedade, respeito, desenvolvimento mental, corporal e social, atenção exclusiva. Então, essas palavras surgiram, mas a gente sabe que tem muitas outras, e o nosso convite, então, nesse momento, é para que cada um escolha uma, ou traga uma nova para a gente comentar. Até que vou repetir um pouquinho mais, vamos ver de novo aqui. Temos aqui, então, interação, ambiente, família, vínculo, práticas sociais, postura da mãe, interação novamente, processo, relações afetivas, solidariedade, respeito, desenvolvimento mental, corporal e social e atenção exclusiva. Então, nosso convite para essa manhã é que a gente possa conversar, abrir, né, o diálogo para que cada um fique livre para falar, porque a gente, se fosse discorrer o texto, né, a gente vai repetir bastante coisa, tem muita coisa aqui que tem uma correlação, e a gente pensando na proposta, até foi o Thiago que comentou, né, como muita gente gosta de falar aqui, alguns até não falam, mas o tempo está ficando, assim, pequeno, curto, né, para tudo que a gente gostaria de falar, então a gente teve essa ideia de lançar essas palavras-chave, e a partir daqui nós irmos escolhendo. Nós, do grupo, nós temos as nossas, até surgiu do nosso interesse de fala, essas palavras, né? Então, se vocês não falarem, nós vamos falar. Mas vocês estão livres, estão convidados, intimados a participar e falar, tá? E aqui são sugestões de palavras que nós consideramos importantes na nossa leitura, mas cada um pode ter outra, ou pode se apropriar das nossas e falar aquilo que acha conveniente, que a gente tem certeza que vai engrandecer o nosso trabalho, tá? Vou deixar um tempinho aberto para reflexão, se alguém já quiser falar, se manifesta. Colocar no chat, se alguém não se sentir à vontade de falar. Também eu estou com o celular, consigo ler o chat aqui, estou conseguindo acompanhar o chat, conseguindo coordenar a tela também.
Meninas, posso? Pode, com certeza. Então, já que eu falei pouco, vou falar um pouquinho mais, né? Ai, que bom. Eu lembro que quando eu iniciei a leitura desse texto, ali no resumo ainda, é citado Klaus e Klaus sobre a questão do apego, né? De como se gera. E aí, após, se eu não me engano, na introdução, fala de que o apego, ele inicia antes do nenê estar em seus braços, no caso, né? E aí eu lembro que a Adriane, ela trouxe uma fala muito legal em um dos encontros. Talvez eu queria deixar essa deixa para ela sobre essa questão da questão, por exemplo, das expectativas sobre o bebê, sobre antes dele nascer, e trazer um pouquinho essa questão do apego, porque é a parte principal desse primeiro tema, né? Antes da gente entrar na questão da música, acho que entrar um pouquinho na questão do apego. Claro, se sentir à vontade, né? Sim, Fabi, tu quer falar? Quem sabe antes? Não, pode falar, depois eu falo. É da minha palavra ali. Tá. Então, sobre a questão do apego, né? Eu amo os autores que escrevem sobre apego. Eu gosto muito do Winnicott quando ele fala sobre a questão do apego e ele traz algumas características da mãe, né? Até eu não vou me recordar. Oi? Ai, meu Deus, já vai sair. Já foi? São as participações especiais. Queridinho. E aí eu achei uma coisa bem legal, não me recordo em qual dos dois textos que eu coloquei isso como um comentário, de que os participantes, por mais que seja usado o termo mãe, é utilizado para dizer quem é que vai junto com a criança no encontro, né? Se é um pai, se é uma funcionária, alguma coisa assim. E uma das coisas que me implica bastante nas pesquisas, quando a gente vai ler sobre interação, né, com o bebê e musical, é que parece que só existe a mãe, né? Não tem outros ali na família, parece que é só a mãe que tá ali, imagina a sobrecarga dessa coitada, né, gente? E aí um dos textos fala que, apesar de ser usado o termo mãe, é utilizado como a figura que vai estar lá, né? E aí, quando a gente fala sobre mãe e pai e questão de apego, né, Jennifer, a gente está falando de figuras, não é uma pessoa em si, né? A figura paterna, digamos, não tem o pai na relação, né? O que a gente tem uma grande porcentagem de mães solo, né? Pode ter uma figura paterna, pode ser um tio, pode ser um amigo. Então, tem uma figura com que pode se desenvolver esse apego. Então, tem a figura materna e tem a figura paterna, e esses papéis podem ser desenvolvidos pela pessoa que estiver ali em mais relação com a criança, né? E uma das coisas que eu achei bem interessante sobre o apego é que nada está perdido. Digamos, se a gente for pensar numa gravidez indesejada, e aí a gente pensa assim, meu Deus, o apego já começa aqui, eu não quero esse filho, e sabe, fica uma coisa na cabeça no sentido assim, que eu não queria meu filho, então pode ser que essas questões de apego sejam desestruturadas. Só que, na verdade, os autores lá vão dizer que isso não está perdido. Conforme o tempo vai passando, essas questões de apego, elas podem ser aprimoradas. E aí, uma das soluções é esse tempo de atenção exclusiva que tem ali, né? É muito tímida. E tem várias coisas que acontecem nisso, né? Tem o pai que não quer participar, a figura paterna que não quer participar porque deixa os cuidados sobre a mulher, porque é a mulher que tem que cuidar dos filhos, né? E também tem o caso da mulher que não quer ceder para o pai participar, que aí acha que tem que dar conta de tudo, porque eu sou a mãe, eu que tenho que mandar aqui, só que na verdade não é isso, né? Então, tu tem que contar com a tua rede de apoio. E aí, sobre o texto que eles fazem, eu achei bem interessante o texto sobre aqui, a relação mãe e filho no projeto Música para Bebês, um estudo sobre possíveis interferências no desenvolvimento musical dos bebês. Acredito que seja ali que a Jennifer comentou a questão do apego, né? E o que me chamou a atenção foi essa atenção exclusiva, porque é naquele momento que eles vão desempenhar uma atenção para aquele bebê, vão prestar atenção no comportamento dele, em como ele vai fazer as coisas, porque isso é muito difícil de acontecer no dia a dia. Às vezes tá lá, deixa o filho assistindo uma TV, tu tem que fazer 1001 outras coisas além, tem que lavar roupa, tem que fazer a comida, não, o filho tá ali, mas tu não tá olhando para ele.
né? Tu não tá tendo essa atenção, percebimentos que ele tem. Vocês estão me ouvindo? Tá, porque por um momento sumiu todo mundo, e aí voltou agora. E aí, volta às questões de apego, Adriana. Isso é construído. São coisas que são construídas com o tempo. A gente não nasce tendo um apego já por aquele bebê. Pode sim nascer, né? Pode querer muito aquele bebê e conseguir, mas geralmente é uma relação que vai se construindo com o tempo, com práticas, com gestos, com comportamentos, com falas, com interação. Né? Então, é muito bacana quando os autores dizem que o apego ele é desenvolvido, né? Ele se desenvolve com o tempo, com outras características, com várias coisas que influenciam dentro dessa relação, e que também tem influência cultural, que é o toque, que é a fala. Eu vou entrar na... deixa eu tirar das canções. Eu tô com 2 sons aqui. Meu Deus, me organizando com tanta coisa. Eu ia entrar ali, eu vou até tirar a apresentação, acho que a gente apresentou as palavras ali, depois até coloco para o final. Bom, vou falar primeiro, senão vou me bagunçar. Seguindo isso, né, a Lê colocou ali a questão inicial de parto, aí a Adri já falou da questão inicial do estreitamento, né, das relações, e a gente tem uma das palavras-chave ali que é o afeto, isso é muito sério. A gente tem a outra palavra que fala em processo, então tudo na vida da gente, desde o início, né, a gente não tem um momento que se... eu comentei no encontro passado, não tem momento de chaves, né? Ah, em tal momento a gente vira a chave, acontece isso. Em tal momento acontece isso e vira a chave. Não, a vida é uma construção, ela é um processo. Então, a criança, ela não nasce falando, ela não nasce cantando, ela não nasce... né? Então, tudo é um processo. A gente tem que considerar desde o início tudo aquilo que a gente faz, né? Se a gente pudesse, tivesse a possibilidade de agir de uma forma reflexiva o tempo inteiro, que perfeição, né? Não existe. Mas, no momento que a gente tem informação, que a gente tem que cuidar do processo, porque tudo está em acontecimento para um fim. Então, a gente vendo ali, né, a questão que a lei levantou hoje, né? Aqui em Capão da Canoa foi criada uma lei agora que permite a doula, né, para assistência de parto, no trabalho de parto, e a gente vê que as coisas vêm mudando, né? Então, é diferente, né? Eu procurei um hospital, foi Conceição, eu tive desde o início dos bebês, eu fiquei com eles o tempo que eu quis, o necessário para ficar, para a gente conversar e ter aquele momento com o bebê, né? Mas hoje, se tu não tem acesso, tu não tem informação, e se tu não faz uma luta, talvez tu não consiga ter esse tipo de atendimento, esse tipo de respaldo, né? Que deveria ser garantido por lei, né? Imagina, coisas que a gente estuda tanto e a gente vê. Então, aqui a gente observando outras questões, a questão da mãe, né? A gente vê a participação aqui enorme de mães sempre, né? A gente sabe que a mãe que tem também a licença maternidade maior, a paternidade, ela são poucos dias. Então, tudo na nossa sociedade, a nossa questão cultural, ela vai norteando o caminho para que a mãe seja a protagonista desse momento, né? Depois até tem uma colega que vai falar a respeito da postura da mãe, né, daqui nas observações feitas, porque as duas leituras são feitas através de observação com crianças e o seu relacionamento na forma prática, né, foi uma aula de educação musical e uma observação no que acontece naquele momento ali. Então, a gente percebe assim, né, uma aula de música semanal sendo observada, e a gente vê essa questão da mãe ser mais, tem 3 ou 4 pais que participam, né, então, tudo na vida da gente, que a gente possa ter essa reflexão, né, tão forte. Então, a gente vê assim, ó, a música, a questão do cantar, de falar, esse momento exclusivo do bebê, né, que ele possa ser, naquele momento, ele é o protagonista e a mãe também. Então, não é só assim, conversando através da educação de uma escola, creche, em que o professor faz, ou não é só assim, meu filho, eu vou deixar a tua comida para que tu coma, que são processos que, às vezes, secundariamente tem uma ligação, mas o cantar, o estar junto, é uma dedicação exclusiva, é olho no olho,
né? O bebê está te observando, está sendo observado. Então, a importância disso, né? E quando a gente entra na palavra, de falar de tudo isso, de musicalização, que não é o ensinar a cantar bem, a ser afinado, né? Que muita gente acha, né? Vamos ensinar a ter ritmo, vamos ensinar a ter não sei o quê, a ser coordenado, a ter coordenação motora, a bater no instrumento. Mas a questão do afetivo, né? De dizer, eu estou aqui para você nesse momento, esse momento é nosso. Então, a importância disso tudo, né? Nessa construção. Então, a gente vendo aqui esses dois trabalhos que todo mundo pode considerar, o que eu tenho aprendido nesse grupo, assim, enfim, né? A gente tem vontade de falar o tempo todo. Mas, que nem a Jennifer falou num dia sobre a questão do concerto de música, né? Essa questão de ir além do que é a educação musical, né? E nesses textos aqui falando do afetivo, a importância disso, né? E quanta gente não canta para os filhos, né? Porque acho que cantar talvez fosse apenas mais uma habilidade. Assim como eu preparo o alimento para o meu filho, cantar também não, é uma questão muito mais forte, né? Porque tu imagina preparar ali aquele momento que tu entona, que tu lança, que tu dedica exclusividade para o teu filho, é uma criação de afeto. Então, a gente chega aqui a palavras muito fortes, como respeito, como, né, interação, e a importância, né, a profundidade desses textos, né? Então, esse era o meu comentário, assim, para poder ligar com o que ela tinha dito, e realmente, hoje em dia, a gente tem, no hospital, a gente não tem, na maioria, a opção de ficar com o bebê, dele escutar bastante a voz da mãe, às vezes é um local caótico. Eu trabalhei muito tempo com fotografia, fui fotógrafa, eu fotografava partos, e eu tive, assim, a oportunidade de ficar, fotografei muito parto, gente, muito não, foram 12, mas eu acho bastante, foram 12 experiências que eu tive de fotografar. Então, assim, ó, eu vi ambientes totalmente caóticos, então, assim, porque às vezes estava outra chegando, mães, assim, chorando naquele momento do trabalho de parto, que é lindo, que é aquele grito de dor, que quem sabe o que é, né, entende, que é a chegada do teu filho, não é a dor, é a dor do encontro, para mim foi assim, eu sempre vi. Mas acaba sendo caótico, a criança ali nascendo, tem outra lá chorando, tem outro gritando, não tem ambientes separados. Inclusive vi mãe que tinha perdido seu bebê no parto, e a outra vindo a parir, ali quase junto, e a outra chorando, a outra vendo, essa foi horrível para mim, assim, né? E, assim, eu lembro que no dia eu tive um curso que eu fiz sobre fotografar parto, e sempre disseram para que a gente ficasse escorado numa parede, sempre. Então, mesmo que a gente tivesse sangue frio, tal, sempre se escora numa parede, porque qualquer momento de desmaio, ou a gente tem alguma impressão com sangue, ou alguma intervenção, intercorrência, né, que não estava prevista no parto, se a gente tivesse uma parede, dava para escorregar e cair no chão sem atrapalhar o processo, né? Porque a gente está ali para fotografar e não ser mais um estorvo, né? E eu lembro que nesse dia, graças a Deus, eu estava na parede mesmo, porque vendo assim a mãe no mesmo ambiente, uma chorando com seu filho e a outra tinha perdido. Então, a gente vê, assim, que a gente está mesmo em ambientes que podem ser bem traumáticos, né? E eu tive essa experiência de ver essa situação bem traumática, de uma mãe ter perdido recentemente, nascer morta a criança, e aquele desespero, aquele grito que ninguém segura a mãe, né, nem o pai, todo mundo pirando ali, e a outra com seu filho, aquela loucura. Então, a gente vive essa realidade hoje em dia, né? E imagina, a gente vendo, então, essa primeira conexão, que é de sons, e a gente não tem, assim, tantos ambientes ou tantos lugares que estão preparados para isso, né? Então, é a nossa realidade, né? Que bom que a gente está estudando aqui, que bom que a gente tem acesso à informação, para que talvez a nossa realidade seja um pouco diferente, né? Fábio, tu quer falar agora? Então, eu ia falar um pouquinho, né, sobre a palavra que vocês pediram. Eu pensei ali na questão da postura da mãe, né? E relacionando, assim, tem o texto que a gente leu, mas também relacionando com a prática que foi em relação às vivências musicais, né, do nosso projeto no ano passado. Foi bem bacana, assim, observar, né, o quanto, com certeza, a postura da mãe ou do acompanhante, né, enfim, como a gente falou, não precisa necessariamente ser a mãe, mas no caso ali das vivências do nosso grupo, quase todas foram as mães, né, como interfere, assim,
na interação ali da criança, né, durante a vivência musical, porque ainda o nosso processo foi online, né, então precisava ter um ambiente, né, teve pessoas que mudaram várias vezes de ambiente, né, lembra a Débora, ela falava assim, hoje eu testei na sala, hoje eu testei no quarto, de ver o melhor espaço, a questão ali no momento da vivência, porque a criança pode se dispersar, né, mas ela também, a gente deixava bem... falava sempre, né, que a criança não precisava ficar fazendo tudo que estava sendo feito, ela precisava estar ali naquele ambiente de interação, de música, né, e curtindo esse momento também com quem estava acompanhando, mas tinha mães que ainda tinha aquela cobrança que queria que a criança fizesse tudo, né, e depois até se decepcionaram um pouco, porque, ela não fez tudo, ela não parava quieta, mas não era essa a intenção, né? Mas aquela cobrança que ali no texto também fala, né? Da questão das atitudes da mãe durante a vivência, às vezes nem prestar tanta atenção na criança e querer que imite tudo que está sendo feito, querer dar o retorno, né? Para mostrar à criança como é que está sendo. Então, realmente, essa é uma questão bem importante, que por mais que a gente explique que aquela não é a intenção que a criança saia tocando um instrumento, que aprenda, não, que eles vão criando um repertório musical, porque essas canções que a gente tocava nos encontros, elas também acabavam virando parte da rotina da família, isso era bem importante. Aquele momento de interação, teve mãe que descobriu, né, eu digo descobriu entre aspas, mas ela mesma falou depois nas entrevistas, que eu fazendo massagem nas costas, ele dormia no momento da vivência, que ela nem tinha percebido isso antes, que ele ficava muito no carrinho. Então, não foi só a música, né, mas aquele momento ali, que até tem ali nas palavras, né, interação, vínculo, a questão do ambiente, super importante, as relações afetivas, que tudo está incluído no pacote, né, e a questão em relação à participação, então, trazendo também para o nosso projeto, né, das 10 famílias que participaram, teve um pai que ele fez todas as vivências ao vivo, foi ele que participou sempre, porque ele se organizou com a mãe e ele conseguia vir mais cedo do trabalho, então sempre foi ele. E outros pais que aleatoriamente, assim, em alguns momentos, um foi tipo, a mãe precisou sair, ele teve que assumir ali na hora, ele meio que nem estava muito pronto, né, daí ele e os outros filhos, tudo participando. Foi bem bacana, mas dava para ver que ele não tinha se preparado, digamos assim, né, tipo, teve que fazer, né? E teve uma outra mãe também que ela pediu, ela disse assim, hoje vai ser tu, né? Depois ela contou na entrevista. Hoje vai ser tu. E falou pro pai, tu tem que viver essa experiência também. E ele fez, né? Daí ele ficou até de câmera fechada durante a vivência, mas ela disse que ficou junto e que ele fez a vivência. Ela disse, eu também quero que ele tenha essa experiência, né? Porque os dois se organizaram para ter um tempo com o bebê. Então, ela disse que foi muito bacana, inclusive, nessa família, ela tinha dito na entrevista inicial, né, que o marido não, ele cantava para o bebê e tal, mas ele não tocava nenhum instrumento. E depois, Deus o livre, ele ela tinha falado uma palavra, não me lembro, mas tipo assim, como se ele não tivesse jeito, né. E na entrevista final, eles já começaram a pensar na possibilidade do marido começar a tocar algum instrumento, porque ele também começou a se interessar, né, pelas atividades musicais e com o bebê também. Eu disse, tu não tinha dito, não, agora, né, então como foi bacana ele também vivenciar esse processo, não só da vivência que ele participou, mas de acompanhar também, né. Então, mas realmente, ainda a maioria das vezes é a mãe, né, a mãe que acaba abrindo mão de trabalho, enfim, né, para acompanhar a criança, mas está tendo essas experiências, né? Só que também o nosso trabalho foi online, foi diferente, né, do que presencial, que às vezes demanda um tempo maior também. Né? Eu queria completar isso que a Fabi está dizendo, que eu coloquei ali no chat em algum determinado momento, ali quando a Débora colocou assim, assim como a mãe aprende a ser mãe, a paternidade também é aprendida. E aí eu comentei que para aprender a gente tem que fazer, né? Tem que testar, tem que se experienciar e vamos que vamos. E aí eu comentei assim que o tio Bandura fala sobre esses modelos. Eu chamo de tio Bandura porque eu adoro ele é Bandura, ele é um autor que fala sobre desenvolvimento infantil e ele fala como as crianças aprendem, nós aprendemos por modelos, e que os nossos primeiros modelos são os nossos pais.
E quando a gente fala de postura da mãe, e aí a Fabi comenta que isso interfere, né, na questão do desenvolvimento, interfere mesmo, porque a maneira como a mãe vai interagir, a mãe, eu tô falando de figura materna e figura paterna, conforme o Bandura já escreveu sobre isso, vão ser modelos de como a gente vai lidar com as coisas que acontecem na nossa vida, como que a gente vai se comportar diante de um instrumento que eu não sei tocar, né? Então, dentro do artigo, em específico de relação mãe e bebê, vai trazer uma categoria de mães, posturas de cada mãe. E aí eu vou ler aqui para vocês, porque é uma coisa muito interessante. É no texto que eu citei, então, que é a relação mãe e filho, no projeto Música para Bebês. E aí vai dizer que eles encontraram alguns tipos de postura. Aí, por exemplo, mãe retraída ou distraída. É a mãe que, por razões diversas, não quer cantar ou dançar junto ou realiza o mínimo de atividade. Muitas vezes canta baixinho ou, quando solicitada de dançar, ela restringe-se a um balançar leve à criança. Também tem a mãe hiperparticipante, que é aquela que participa intensamente de todas as atividades. Ela mesma quer experimentar os brinquedos e materiais, e assim ela acaba esquecendo do seu próprio bebê, que o momento seria para eles dois, e ela acaba se focando para ela mesma. Nesse modo, a interação ocorre sempre competições e conflito entre a mãe e o bebê pelo uso de material, então não parece que é mãe e filho, parece que é duas crianças brigando pelo mesmo brinquedo, né? E tem também a mãe perfeita, que ela está sempre ocupada em fazer que o bebê faça os exercícios todos corretamente, então dá para dizer que essa mãe é um pouco mais rígida, porque ela quer que seja feita da maneira que tem que ser feito e totalmente certinho, e aí entra naquilo que a Grazi falou, né, não é o certo, é o fazer, né, não é o cantar afinado, é o cantar, não é o dançar bonito, é o dançar. Não é uma atividade feita exatamente como tem que ser, né? Porque se a gente fazer todas as coisas exatamente como tem que ser, não ia ter nenhuma profissão no mundo, né? Então, eu brinco com meu namorado que ele sabe costurar e eu não, né? E minha mãe também sabe costurar e eu não. Eu digo assim, sim, se eu aprender a costurar, eu não vou precisar de costureira. Se eu aprender a construir casa, eu não vou precisar de pedreiro, pedreira, né? Então, tem que ter coisas que a gente não sabe fazer e coisas que a gente sabe fazer para que a vida seja equilibrada, para que a gente precise da outra pessoa, para que a gente possa trabalhar em grupo, precise do grupo, né? Então, nós não somos seres individuais, a gente nasceu em grupo, a gente só vive em grupo, a gente não tem como fazer as coisas sozinho, apesar de alguém dizer assim, não, eu sou muito individualista, eu cuido das minhas coisas. Ah, tá, então tu planta tudo que tu come, tu costura tudo que tu veste, tu produz a tua água, né? Tipo assim, tu não vive sozinho. Apesar de você morar, talvez, sozinho, você não é sozinho. Se você vai no mercado, você precisa de pessoas para vender o teu produto. Se você vai na loja, você precisa que uma pessoa te atenda para você escolher uma roupa para você. E para você escolher uma roupa para você, tem que ter uma roupa que te serve. E para ter uma roupa que te serve, precisa de gente que costure. Então, você nunca está sozinho, né? Então, o sentido de pensar na postura dessa mãe perfeita é que a gente não consegue fazer as coisas sozinhos, todas as coisas sozinhos. A gente precisa da ajuda em um determinado momento de outras pessoas. Então, dentro dessa mãe perfeita, foi possível perceber que o bebê, ele teria poucas opções para se experimentar. Ou ele acerta na primeira tentativa, ou a mãe faz por ele. Então, aí proíbe muito o comportamento, não proíbe, mas corta o comportamento do bebê de experimentar, de ver o que é o erro. Eu gosto de uma youtuber que é Jut. Eu vou escrever aqui no chat. Jut. E aí, antes de ontem, eu estava assistindo um videozinho dela que ela fala sobre os nossos erros. E por que os nossos erros, eles são vistos como uma coisa negativa? E aí ela dá uma sugestão assim... se você erra numa prova, você perde pontos. Se você erra em um determinado lugar, você perde alguma coisa. Então, o erro sempre é associado ao perder, quando, na verdade, ele deveria ser associado a uma coisa boa. Então, por exemplo, eu errei essa questão? Ah, tá, não era isso aqui, era outra coisa. Ah, tá, entendi. Então, aprender com esses erros. E dentro dessa mãe perfeita, o bebê não vai conseguir aprender com o erro dele, ou ele vai se sobrecarregar com, eu tenho que fazer certo, e é agora. É uma vez só que eu tenho para fazer isso aqui, é uma chance, e se eu errar, o mundo acabou.
E na verdade não é assim, né? Se tu errar, tu pode tentar de novo, tu pode acertar, ou tu pode ver, não, realmente não era isso que eu queria, eu não quero me envolver com música, já tentei, experimentei e beleza, foi-se embora, né? Tem a outra mãe também que é a mãe equilibrada, a postura, né? Estimula que o bebê participe, também permite que ele explore o ambiente, que ele demore para acertar, em determinados momentos cutuca ou chama a atenção dele quanto à atividade do que está acontecendo, ou seja, chama ele de volta para a atividade, né? Dá solta um pouquinho a corda, deixa que vai experimentando outras coisas, mas depois puxa para a tarefa, né? Está sempre sensível a certos momentos que o bebê está cansado, ou que simplesmente parou para observar os outros bebês. Então, aqui, dentro dessa mãe equilibrada, que se chama, é realmente o equilíbrio, né? É deixar o bebê um pouco mais solto, depois chamar para a tarefa, né? É conduzir melhor os sentimentos que o bebê está sentindo, deixa ele observar um pouco, né? Não precisa ficar toda hora na música, deixa que experimenta outras coisas, deixa que erra. Então, dentro dessas posturas das mães, que eu quero dizer, influencia dentro do entendimento do Bandura que ele tem sobre os modelos, porque isso vai fazer com que a criança faça as coisas daquele jeito, porque esse é o modelo que a gente tem, né? Se a gente for pensar, por exemplo, em violência doméstica. Aqui na URI a gente tem um trabalho bem legal, que é o CPP, é o Centro de Práticas Psicológicas, acho que é. É um trabalho que os alunos de psicologia fazem dentro da OAB com os de direito. Então, lá, os nossos estagiários, eles atendem vítimas de violência doméstica e também atendem os agressores. E, geralmente, quando se vai verificar esse perfil, percebe-se que dentro da família existia um padrão de violência entre pai e mãe, entre pessoas de diferentes sexos, e que isso que prossegue dentro das próximas gerações. Então, é um modelo de se relacionar. Eu me relaciono com o outro a partir da violência física, é a maneira como eu giro, não é bem essa palavra, mas é a maneira como eu vou lidar com as minhas emoções, né? Eu tô com raiva, o que eu vou fazer? Vou dar um soco na cara, né? Eu tô frustrado, soco na cara também. Então, geralmente, a não compreensão de como que é o manejo dessas emoções é voltado, então, para uma violência física, para o físico. Então, o que eu quero dizer é que tem modelos, e que esses modelos são repetidos, e que geralmente são influenciados pelas primeiras figuras que a gente tem de apego, que é pai e mãe, figura materna e figura paterna, e que conforme o tempo vai se desenvolvendo, a gente percebe que algumas características vão ficar, né, que esse bebê, essa criança vai se comportar dessa determinada maneira, e depois pode mudar, né, claro, pode mudar, mas que existe isso, que tem uma correlação, sim, com a postura da mãe, com a postura do pai, com a postura da família, com crenças que a família desenvolve também, como é que é o vínculo, como é que eu lido com o outro, como é que eu lido com o desconhecido. Tudo isso tem a ver com postura, com comportamento, com aprendizagem, com modelo. Aproveitando essa... Opa, pode falar, Grazi. Toca a ficha, Jenny, vai, pode ir. Tá, desculpa. Então, aproveitando essa deixa que a Adriane falou das categorizações que fizeram nesse texto, né? Enquanto eu estava lendo, aí chegou a parte em que ia começar a categorização. Tá, primeiro lá foi a mãe retraída ou distraída. Tá, eu li, realmente, tem esse tipo. A mãe hiperativa participante, tá, tem esse tipo. A terceira, a mãe perfeita. Se é perfeita, quer dizer que faz tudo certo, não é assim? Pensei, bom, então essa é a terceira e a última. Aí eu li, eu fiquei, nossa, não era o que eu esperava. Não quer dizer que a perfeição é o que a gente precisa, né? Aí vem aquele de explodir a mente, né? Que na verdade não se trata, a música não se trata de perfeição, as artes não se tratam de perfeição, se trata de equilíbrio, se trata de experienciação. E aí eu trago isso mais para a música mesmo, que muitas vezes eu, como musicista, não, porque tem que ser perfeito, aquela obra daquele compositor, eu tenho que tocar certinho, nota por nota, tempo por tempo, mas, eu nunca parei para pensar que quando ele estava compondo, ele estava experimentando, não estava, né?
E talvez eu possa ter a minha atuação sobre aquela peça. E aí a gente entra nas aulas de musicalização, não porque os alunos têm que fazer no tempo, tem que sair tem que ficar bonito, né? A gente já pensa, não, tem que ter aquela apresentação, tem que ficar bonito. Mas daí, na verdade, tem que tirar essa concepção de que música é feita para apresentação, música é perfeita. Não, é experimentação. Eu sei por mim, porque quando eu aprendi a tocar violão, eu tive a professora por 3 meses, depois ela parou de vir e eu aprendi sozinha. E aí eu me lembro muito bem de, às vezes, eu estar deitada no meu quarto, com o violão, deitada com o violão, e simplesmente tocando. Se era acorde, eu não sei. Até hoje eu não sei se era acorde. Mas tava bonito. E o que eu fiz? Eu experimentei. E eu acho que é assim que se nasce, né? E aí, trazendo novamente para a questão da musicalização, entrega para a criança. Vai vir com uma proposta melhor do que tu imaginava. Ontem eu estava dando aula de violão, aí eu já tinha preparado, não, a gente vai passar essa música, aquela música. Aí eu vi que a aluna não estava muito animada. E eu adoro compor, né? Aí ela disse assim, prof, vamos compor? Eu disse, vamos. No final, a minha aluna e a mãe dela compomos uma música. E a música era a filha demonstrando amor para a mãe. Então, foi, assim, sensacional, né? Olha que reviravolta, assim, a gente traz de categorizações de mãe que, é o perfeito, não é questão de ser perfeito ou não. É a questão de ser equilibrado e de experimentar. E eu tinha medo, assim, eu esperei bastante tempo para ter filho, né? Eu tinha bastante medo de ser eu sou muito controladora, assim, eu gosto de organizar muitas coisas, eu gosto de fazer tudo muito antecipado, eu gosto de ter controle das coisas. E eu pensava, disse, nossa, quando eu ter filho, né, acho que eu vou sufocar. Aí Deus me deu gêmeos para me ajudar. Porque daí com gêmeos não tem, né? Eu vou ser obrigada a largar um pouco de mão, porque como é que eu vou fazer tudo para os dois, né? E eu tenho muita fé, sou uma pessoa de muita fé mesmo. E eu falei, enquanto anterior, também trabalhei numa escola montessoriana por 10 anos. E lá tudo assim, ó, era sempre um convite para a criança fazer o que ela é capaz de fazer sozinha. Então, na sala que nós tínhamos de várias idades, juntos, né, as agrupadas que a gente chamava, nós tínhamos lá crianças de, sei lá, 6 anos junto com as de 3 anos. E tinha criança de 3 anos que queria limpar o seu bumbum. E eles, quer limpar o seu bumbum? Pode. Porque viu o maior limpando, né? A criança ia lá, passava o papel e a gente era orientado. Ela passou o papel no bumbum, tá limpo. O máximo que vai ficar um cocôzinho até a noite, na hora do banho, tá tudo bem, não vai assar, não vai machucar, né? Então a gente instruía, né, que passava o papel várias vezes até o papel ficar meio limpo ali, né? Limpo, tá ok. E se ela dissesse, está pronto, está bom? Sim, está bom, mesmo com um buzinho cheio de cocô ali, um pouquinho, né? Não tanto, né? A gente dava uma orientaçãozinha, mas a criança ia sendo capaz. Aqui em casa hoje é assim, né? Eles limparam o bumbum desde muito cedo. Eu pergunto se eles querem fazer, tu quer fazer? Né? Se eles se sentem confortáveis, eu digo que sim, deixa, toca a ficha. Só que eu tive a sorte de ter gêmeos, porque realmente com gêmeos eu não podia dar na boca dos dois. Então, os meus, assim, as memórias que eu tenho deles são muito recentes, desde muito pequenos, eles fazem tudo sozinhos, porque eu não conseguia fazer. Eu estava sozinha, o marido ia trabalhar, então, para dar 2 colheres na boca ali, eu não conseguia fazer como toda mãe, às vezes, meu filho vem, vou te botar na cadeirinha. Não é assim a realidade, a gente sabe que é mais corrido, né, gurias? Não dá para ser tão lindo que nem... Tão lindo não, nem acho tão bonito dar tudo na boca. Mas de sentar com meu bebê, eu não tinha, eu tava os dois esfomeados, às vezes que eu atrasava o almoço, eu tinha uma rotina. Eu acordava de manhã, ali primeiro eu fazia toda a minha parte ajeitadinha ali, para eu tomar meu banho, me ajeitar, o Aurélio esperava, daí o Aurélio saía, eu dava o peito, botava os dois no peito, acoplava os dois ali, ajeitava, os dois iam dormir. Daí eles ficavam ali, interagiam um pouco, eles brincavam, ia dar uma volta de carrinho, o carrinho era duplo, dava uma volta, quando eles estavam quase dormindo, eu já me tocava para casa, para eles dormindo, eu fazia almoço e assim eu ia, né? E eu tive esse benefício de como são gêmeos, tudo eu deixei muito por eles. Tudo assim, eu deixava muito eles... se ele conseguisse pegar o garfo, a colher e tocar na boca, obrigada, senhor, vai, come aqui, meu filho, vem tu, e tu, o outro tá puxando fazer outra coisa. Então, eu sempre ia fazendo assim, entendeu? Que deu certo, pega ali. Então, eu disse, meu Deus, já conseguiu.
filho, a água tá ali na geladeira, tu abre a porta assim, ó, tu bota o teu bumbum aqui, ó, e tu encosta, tu faz assim, dá o tranco na geladeira, tu pega a tua água. E assim, eu fui me virando, e realmente, assim, eu tenho muita alegria que eles são muito independentes, mas eu tive a facilidade de ter gêmeos, eu não tinha como fazer por eles. Tinha momentos que eu podia dar uma atenção exclusiva, eu tinha bastante tempo, eu estava em casa, eu fiquei 1 ano em casa com eles, eu tinha bastante tempo, eu dei uma atenção bem exclusiva, mas na vida prática, diária, era assim, obrigada Jesus que ele já pega a coisa sozinho, obrigada Senhor que ele já vai, Jesus, obrigado que o outro já toma banho, já se lava, já se esfrega. Então, assim, eu ia criando um mecanismo para eles fazerem sozinhos, porque os dois, todos os dias, fazer para cada um, eu não tinha como. Então, um dos benefícios, quem tem mãe perto, filho, 2 filhos meio juntos, assim, ó, a gente acaba desenvolvendo mais autonomia neles, porque a gente não tem como ficar tão, assim, pisando em ovos, assim, ajeitando, né? E os meus caminharam, foi com, antes dos 9 meses deram uns passinhos, 10 meses já estava correndo, porque tudo eu dizia, filho, ó, vai indo assim, eu ia empurrando com a bunda, de um, eu tinha que, às vezes, no pediatra sozinha, então eu pegava um pelo braço, eu puxava pelo braço, e colocava os 2 no colo ao mesmo tempo. Eu desenvolvi botar as 2 tetas para fora e os 2 mamar ao mesmo tempo. E a gente vai dando jeito, porque não tem, a necessidade faz a gente ficar mais esperta, né? Então, eu tive esse privilégio, assim, de ser por 2, tocar a ficha, vamos, porque eu não consigo fazer por vocês, né? Então, foi um benefício para mim, assim, que sou bem controladora. Ô, Grazi, e isso não quer dizer que tu foi menos mãe, por exemplo, né? Porque tem não, capaz, discurso, pelo amor de Deus. tem muito desse discurso, né? De tipo, daí a tem. mãe tem que dar conta, né, de tudo, né? Tem que fazer tudo. Uhum. E até agora Não, os meus falando, assim, os meus é sem chinelo, é sem tênis, eu não tinha muito sabão. Um queria ir pra rua, tava louco pra ir pra rua. Eu não tinha como lá botar meinhos, tênis, tá meio quem tava de pé no chão mesmo, vamos, bora, vai. Eu não tinha muito esse tempo assim, sabe? E acabou que dando certo, assim, porque eles são bem independentes, são crianças assim que se viravam, sabe? Mas, e tem esse discurso mesmo, Débora, assim, do menos mãe, né? Mas eu não sofri desse complexo, não. não, agora tu falando, eu fiquei refletindo, né? Como eu falei para vocês, eu trabalho em escola e com os bebês, né? E a faixa etária que eu atendo é a mesma da minha filha. E eu consigo fazer uma comparação, assim, a Betina é filha única, mas eu busquei, assim, por mais que ela é uma criança da pandemia, né? Praticamente, né? Porque ela nasceu em 2019, eu tirei a licença, voltei a trabalhar em fevereiro, em março começou a pandemia e ficamos remoto, né, até fevereiro desse ano de novo, aí fechou de novo, agora voltamos em maio, né. Mas até eu comentei semana passada, semana retrasada, né, sobre as questões da pandemia, né, sobre essas diferenças, assim, e até sobre faixa etária, porque a minha turma era para ter uma faixa etária, assim, deles já estarem fazendo 2 anos até o primeiro semestre do ano, né? E, ao contrário, esse ano eu estou recebendo crianças que vão fechar 2 anos no final do ano, em dezembro, né? Então, mas tem uma mescla, né? De manhã tem uns mais velhos e de tarde tem uns mais novos, enfim. E não quer dizer a idade, mas a questão que eu quero trazer é a do estímulo. Como o estímulo faz a diferença para o desenvolvimento. Daí eu vou puxar para a música agora, no caso. Pela questão dos textos que a gente leu, né, e de como essas práticas, elas são significativas, são práticas simples, e ações do cotidiano ali, que tu parou ali naquele momento, assim, como as vivências que tiveram no ano passado ali, era um momento que a gente parava, né, parava de fazer tudo, e a gente vai estar ali naquele momento. Então, que nem eu relatei várias vezes para a Fábio, né, eu mudei várias vezes os ambientes, para que não tivesse tanta interferência, porque como eu resido com os meus pais, então ela vai acabar, enfim, saindo ali daquele momento, né? Não que ela não fosse sair se eu estivesse em outro lugar, mas eu procurava trocar os lugares para ver qual que era o lugar mais tranquilo, assim, sem muitas interferências. E o quanto isso foi significativo, e o quanto esses estímulos, esses momentos, tanto para mim como mãe, quanto para ela como bebê ali das aprendizagens, né? Nos textos até a gente vendo e lendo ali, a gente consegue ver
sobre todas essas questões do desenvolvimento, né? Tanto para o mental, tanto para o corporal e o social, e também para o adulto, né? A questão de tu renovar, assim, né, tuas questões culturais e socialmente também, de tu estar ali conectado com a criança, né? E pelas pesquisas ali, pelos textos ali, apareceram várias questões, né, das interações, do afeto, daquela questão do olhar, daquela questão, assim, de vínculo, assim, de fortalecimento do vínculo, né, e aí até a Adri trouxe ali no início que o pai dela é músico, né, então eu fiquei relembrando da minha infância, né, os meus pais sempre trabalharam, assim, nunca tiveram, assim, nem férias a gente tinha, assim, com os pais, né, então eu tenho muitas lembranças com os familiares, no caso, assim, com a família, com os tios, e a questão da música sempre esteve presente, porque a gente é descendente de italiano, né, então, sempre nas festas tinha música italiana, e todo mundo não fala, né, grita, né, então é uma loucura, né, uma cantoria maravilhosa. E eu tenho essas vivências, essas memórias com as minhas avós, eu tenho essas vivências, essas memórias, assim, com a música, com os meus tios, com os meus pais eu não tenho tantas, mas algumas eu tenho, assim, até uma das vivências que foi realizada no ano passado, a Jenny, que conduziu, trouxe uma música italiana, e eu não conhecia, mas eu comecei a cantar em casa, aqui com a Betina, né, e mostrei, botei no computador ali, deixei na sala para todo mundo ali ouvir. Daqui a pouco a minha mãe começou a cantar, daí eu disse, tu conhece essa música? E ela, claro, eu conheço, não sei o que, não sei o que. Aí eu disse, mas que legal. Daí a gente começou a cantar todo mundo junto, e eu disse, mas por que tu nunca me ensinou? E aí, agora a gente vai aprender juntos, então. E aí foi bem legal, assim, sabe, de trazer essas questões, assim, e até no texto fala ali sobre as questões de construção de identidade também, né, então, o quanto esses momentos, assim, são importantes, né, para o desenvolvimento, e tu estar ali, sabe, por mais que a criança, como a Adri trouxe ali os modelos ali, né, por mais que a criança ali naquele momento não demonstre interesse, né, na proposta, ela tá ali, ela tá ouvindo, né, de alguma forma, depois tu vai na repetição ao longo da semana, que nem a gente fazia, né, a gente ia cantando, daqui um pouco tu via a criança repetindo, né, pela questão, até os sons, assim, teve músicas que a Betina fazia depois na sequência, né, e foi muito legal, assim, participar, e agora continuamos participando pelo YouTube. Só que esse ano agora eu voltei a trabalhar, né? Então a gente assiste depois, mas eu sinto falta daquela interação mesmo sendo virtual, eu sinto falta daquela interação virtual, assim, sabe? De tu ver ali as outras famílias, de tu ver os outros bebês ali, né? Isso eu sinto falta, por mais que fosse online, né? Porque não presencial também teria outra vivência, né? Outra experiência, mas o quanto isso é significativo, sabe, e o quanto isso foi muito significativo, e está sendo significativo, assim, né, e nesse período, em especial nesse período pandêmico, né, foi uma ótima oportunidade, assim, né, e eu consigo ver ali pelas crianças ali da turma que eu estou, o quanto essas questões de afeto, de apego e o estímulo, a falta de estímulo que muitas crianças não tiveram a oportunidade, né? Algumas crianças a gente, por mais que nós, professores, fizéssemos as propostas, encaminhássemos para que as famílias fizessem com os bebês, né? A gente tinha que conquistar os pais, para que os pais fizessem com as crianças, né? A gente consegue ver a diferença daquelas crianças que receberam estímulo e aquelas crianças que não receberam, o quanto elas estão tendo muita dificuldade agora para o processo de acolhimento das adaptações ali, de poder estar socializando com outras crianças. Tem algumas crianças que está bem complicado, né? A minha turminha de tarde, graças a Deus, tá de vento em polpa, mas de manhã, assim, a gente conversa com uma paralela, assim, que é da mesma turma que a minha, mas é do turno da manhã, ela relata muito sobre isso, né, essas questões, assim, e aí aparece muito o fato de os pais deixarem, fica na frente do celular, da televisão, sem supervisão, sabe, só ali consumindo e não tendo aquela interação, aquele momento, né, então, só para dar um relato aqui, já me estendi. Acho que a Bruna queria falar. Não, foi
na verdade, eu entendi como uma deixa da fala da Débora, quando ela citou os encontros, né, vivenciados a partir da pesquisa que está sendo desenvolvida e tal. E eu fiquei muito impressionada com a leitura dos textos. Na verdade, todos eles se complementam muito, né? Eles conversam muito. E esses sobre a relação entre mães e filhos, eu vi muito a pesquisa da Fábio, muito. Só que tem diferenças, porque uma delas, e talvez a mais assim gritante, é que o contexto que discorrem essas pesquisas, né, relatadas nos textos, foram encontros presenciais, e o da FAB foram encontros virtuais, foram remotos. Então já é uma super assim característica, né? E que também dá destaque para a pesquisa desenvolvida por vocês. E uma coisa que as autoras do segundo texto traz e que me chamou muita atenção foi sobre a importância do registro, principalmente na época, né, lá do texto em 2010, era o fotográfico auge do auge, né? Não tinha a acessibilidade que a gente tem hoje. Imagina, gente, gravar um vídeo e compartilhar na rede, né? Naquela situação ainda não era tão forte, tão possível como a gente tem hoje. E uma questão, eu quero lançar essa questão assim para o grupo para debate, né? Porque até as autoras compartilham fotos aqui que são muito espontâneas, de abraços, de toque entre as mães, as crianças, e a gente sente até o quentinho aqui da relação. Não sei se vocês tiveram essa mesma impressão. E hoje a gente tem essa questão da selfie e tal, do compartilhar nas redes, e que acabam mascarando, de certa forma, essas relações. Eu não sei, assim, como foram todas as vivências de vocês com todas as famílias, mas vocês sentiam, por exemplo, que algumas, principalmente das relações, como é descrito pelos autores do primeiro texto, né, das mães perfeitas, perfeccionistas, das controladoras, assim, quando faziam mais para mostrar, como se fosse uma maquiagem, assim, mas no fundo vocês sabiam que nada daquilo estava sendo realmente tocado, estava sendo realmente, não sei, verdadeiro, mas não sei, acho que é muito forte, né, falar que não estava sendo verdadeiro. Mas, assim, porque eu acho que esse momento que a gente está vivendo, ele nos remete a isso e a esses perigos também, né? E, assim, pensar nas relações atuais, então. A partir disso tudo, no videocassete, a partir disso tudo, pensar, assim, na veracidade, sabe? Das relações e a profundidade dessas relações, dos apegos, das interações no nosso contexto. E agora, sobretudo, pandêmico, né? Então é isso. O que vocês acham? Coloca aí, eu tô abrindo para a roda. Vou deixar o Thiago falar, depois eu falo como é que foi. Viu, Fabi? Tu quer falar sobre isso que eu quero escutar antes de trazer o que eu estava pensando, assim. Se tu quer falar sobre essa... Tá. Não, eu acho até que foram bem espontâneos, assim, as relações, porque como eram encontros semanais, chegava uma hora que não dava para fazer de conta, né? Era mãe correndo atrás de bebê, mas claro, não era todos, né? Mas a gente via, assim, um cuidado, né? Aquele pai, por exemplo, que participou sempre, eu elogiava muito, eu mandava para a mãe do bebê, às vezes eu mandava os prints depois, o cuidado dele, porque a bebezinha tinha 5 meses, era uma graça de acompanhar, assim, ele o cuidado. No começo ela sentava um pernão, que chama, que é uma calça jeans com enchimento, porque ela não conseguia sentar sem apoio. No final ela já estava fugindo do pernão, ele ficava ali louco, que ele tinha que olhar o vídeo, e ele queria fazer direitinho, né? Tanto que ele se referia depois como a aula, né? Ai, não conseguia ver o professor e fazer com ela ao mesmo tempo, ele me falou. Mas não por mostrar perfeccionismo, mas por querer fazer certo mesmo, né? Mas era uma graça. Mas tinha momentos, assim, que a gente viu, por exemplo, das pessoas que queriam fazer bem, né, e mostrar que a criança fazia perfeito no vídeo. Um momento a gente olhou, estava a mãe com a criança de cabeça para baixo, as pernas para cima, assim, dançando. E a gente, meu Deus, o que é isso?
Foi bem engraçado, né? Porque a gente, nos bastidores ali, a gente percebia, né? Mas foi engraçado, porque a criança não parava quieta, daí a mãe pegou a criança, virou de cabeça para baixo e começou a dançar, lembra, né, Jennifer? Não sei se a Débora reparou, mas foi bem... Mas assim, tinha, né? Então, como a gente falou, tinha vários tipos de famílias, assim. Por exemplo, crianças maiores, como o nosso foi de 0 a 2 anos, claro, um bebê tu vai botar ali, ele não vai sair dali, né? Então tu vai fazendo a vivência, o bebê vai continuar ali. Mas as crianças maiores foi um desafio, né? Como a Débora mesmo disse, ela mudou de ambiente. Teve um encontro que eu me lembro que a Débora passou quase o encontro inteiro com a Betina no colo, né? Dançando com ela no colo, depois a Débora botava, ai, a mamãe cansou, né? Botava lá no grupo, ai, a Betina adorou e a mamãe cansou. Porque, claro, né, às vezes né, tinha visto o pai, eu tô com coisa fresquinha porque eu estava lendo as entrevistas, mas então eu tinha visto que o pai saiu, ficou agitado, e era na hora da aula, né, digamos assim. Então, vai a mãe criar estratégia para participar, e foi ótimo, era muito bonito de ver, assim, a relação das duas, elas dançando, a Débora abraçada na Betina, né, ou então outras que ficavam naquele ambiente, e ali olhava atrás do computador, que as maiorzinhas, elas já queriam olhar quem eram aquelas pessoas, onde é que estava todo mundo, né? As mães falavam, então elas olhavam no computador, olhavam atrás, tentando achar aqueles bebês, onde é que eles estavam, né? Ficavam soltas, mas tu via que a mãe estava presente, né? A mãe estava ali, estava sem te pedir, pega não sei o que, a mãe estava ali, chamava ela. Então, que não precisava ser perfeito, mas ela estava ali participando, né? Não estava ali deixando a criança de qualquer jeito, fazendo do jeito que queria. Estava ali conforme a proposta, né? Mas foi bem bacana, assim, a gente viu de tudo. Tinha bebê que só dormia, que era o horário do soninho, daí todo encontro estava dormindo. Tinha bebê de 1 mês, assim, que participava de uma forma, coisa mais querida, né? A interação da mãe com o bebê, aquele bebê tão pequenininho, mas que já, né, dava para ver que ela estava ali prestando atenção na vivência, então foi bem bacana, assim. Fala, Thiago. Não, o que eu queria trazer de contribuição, assim, eu fiquei pensando tudo isso que o pessoal está colocando, e dos textos também trazia bastante, né? Ali naquele painelzinho que as colegas fizeram, né? Aparecia várias palavras que estavam nesse sentido da questão da interação, né? Da interação da mãe, da interação. E daí eu fiquei pensando nesse contexto, assim, né? Porque se a gente for pensar num contexto histórico, social, assim, a gente vem para um tempo onde se criou uma ferramenta de interação que ela não precisa mais estar presencial, né? As interações, na verdade, né, a nossa contemporaneidade, elas vão se transformando em interações mais distanciadas, né? Desde que começa a TV lá, daí tu tem um programa, eu não interajo mais aqui, eu interajo com a tela, né? E essa interação, ela, óbvio, ela vem primeiro para os adultos, né? Mas a gente percebe, né? E os textos trazem um pouco isso também, que isso respinga na questão dos bebês, né? Então, o adulto, a sociedade vai se organizando de uma forma tão na frente da telinha, né? Que ela respinga nessa relação inter, assim, né? Então, e daí que a gente sabe e comenta tanto, os colegas já comentaram da questão de colocar o bebê lá, a criança lá na frente da tela, porque a nossa sociedade, ela também pede que a gente está muito atarefado, né? Então a gente está muito atarefado, e daí tem lá a criança, a gente precisa, né, dar um jeito de distrair ela para a gente fazer as nossas coisas, né? Então o que acontece? Daí vira isso. E eu acho que esses projetos, eles têm muito esse potencial de resgatar isso da interação. E daí eu fico pensando, né, a gente está falando, a pandemia agora não dá mais para estar lá presencial, mas se a gente for pensar, antes da pandemia já estava acontecendo muito isso, né? Dessa interação familiar tá um pouco abalada, né? Porque tu tem ali agora a telinha, tu tem muitos compromissos e acaba enfraquecendo às vezes isso, né? E eu falo, e daí tem diferentes contextos, talvez algumas famílias já não tem tanto isso, mas se a gente vai né, no geral, assim, eu trabalhei um tempo em casa, então eu fazia bastante visita familiar, assim, em famílias bem vulneráveis, e toda a família tem uma TVzinha lá, e
E a criação da criança é muito nisso, é muito, deixa lá na TV que a mãe precisa fazer, daí a mãe faz faxina fora, faz não sei lá o que, às vezes deixa os irmãos, tudo, o irmão maior cuida do menor e fica lá na frente da TVzinha, né? Então, se perde muito isso. E eu acho que esse projeto tem esse potencial e talvez a qualidade desse vínculo, né? A gente fica tanto com esse, da pandemia agora, que é pela internet. Mas se a gente for pensar, talvez um vínculo que se faz hoje, através de um programa desses que é pela internet, mas que estimula essa questão os pais interagirem com as crianças, é mais forte do que um vínculo quando estava presencial, mas os pais não interagiam com a criança, eles deixavam lá na TV, né, e saíam, né? Então eu penso que talvez a qualidade desse vínculo está em reforçar isso, né, de que essas ferramentas são legais e tu pode até pegar, às vezes, uma, sei lá, galinha pintadinha, essas coisas que tem lá no YouTube, mas, cara, brinca com a criança com isso, né? Usa isso de ferramenta para tu ter essa interação, né? E não usa isso como uma bengala para, eu não posso, vou largar lá e vou... Não sei se deu para entender essa ideia, assim. Acho que nós vamos finalizando, né, Fábio? Jenny, olhei para a Fábio. Bom, pessoal, eu não sei se mais alguém gostaria de contribuir. A discussão, que não foi discussão, né, mas foi uma troca de saberes, troca de experiências, assim, várias contribuições, um tema super pertinente. Eu acho que é um tema que acaba tocando um pouquinho de cada um, né? Acho que quando vê primeiramente o tema, pensa, como é que foi comigo? O que minha mãe cantava para mim? Como que era comigo? Então, traz questões que a gente faz refletir sobre nós e sobre a perspectiva dos artigos também. Queria parabenizar as meninas pela excelente apresentação, pela excelente produção. Isso daí tá lindo demais, tá todo mundo adorando. E, gente, é isso. Muito, muito obrigada. Vou ressaltar também a questão da escrita, né, Fábio? Que a partir de agora, se quiserem começar a questão da escrita sobre esse encontro, fiquem à vontade. Vocês gostariam de falar algo? Eu vou fazer uma fala, me desculpem que eu estava meio quietinha, que estou tentando resolver problemas para de tarde, né? Tudo, como é que é? Mercúrio retrógrado, é isso? Enfim, graças a Deus que eu tenho essa outra câmera, porque a outra do novo deu pau. Mas que eu quero dar os parabéns e também ao trabalho excelente que foi feito, e obrigada por compartilhar conosco essas reflexões, compartilharem conosco essas reflexões, porque isso nos faz pensar da importância, né, da importância dessa primeira fase da vida, que ela é crucial, e aí nós, da educação musical, o quanto nós podemos contribuir com o desenvolvimento, então, destes bebês, dessas futuras pessoas, não somente na questão musical, que sim, contribuímos, mas e fundamentalmente nessa questão afetiva, social, que vai se dar nessa prática de cantos e quaisquer que sejam, muitas vezes são cantigas de ninar ou são outros tipos de canções, e que não se passa só sons nesse processo. Todo esses sons que são emanados, né, de quem está entoando, passa fundamentalmente amor, né? Então, isso é muito importante. Então, parabéns mais uma vez, muito obrigada por esses momentos. Então, queria dizer que foi excelente, muito boas contribuições e, como sempre, né, se deixar, a gente fica falando até de tarde, porque é muito bom, e que bom, né, que a gente encontrou esse grupo, né, com tanta gente querendo estudar sobre os bebês. Acho que a Bárbara quer falar. Sim, eu queria dar os parabéns para as meninas que organizaram o material e dizer que foi muito bacana ouvir vocês. Eu também fiquei um pouco mais quietinha hoje, pelo objetivo de ouvir mais as mamães também falando um pouco, né, sobre as vivências delas. Não tenho muito lugar de fala nesse sentido, mas, né, mas é muito legal ouvir vocês assim, trazer essa questão das vivências também musicais do ano passado. A Fábio comentando, né, das vivências, achei muito bacana.
E lembrar vocês que no próximo encontro, eu e a Alessandra seremos as mediadoras. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisarem da gente, é só chamar. Eu vou também falar com a Ali, a gente vai fazer um grupo de WhatsApp com as pessoas que vão apresentar o próximo tema. E aí a gente vai conversando, tá? Muito obrigada pela manhã. Vamos abrir, quem conseguir abrir a câmera para a gente tirar aquele famoso print que vai para várias redes sociais que vocês já estão acostumados. Então, Ai, gente, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu falei que ia mostrar e esqueci. Peraí. Olha. Ai, que legal. Esse aqui é o primeiro disco do meu pai e do meu tio, ó. Que legal. Esse aqui é meu pai. Ó, cabelão cacheado, super na moda. Bem Roberto Carlos. Isso que eu ia dizer. Não, tem...